não pode chegar a explicitar esta contradição. Portanto, para Priest é razoável aceitar a contradição do paradoxo do mentiroso, assim como em Hegel é razoável aceitar que o finito seja em si mesmo contraditório. Isso só não significa que a dialética e o dialeteísmo, no dialeteísmo, seja razoável aceitar uma contradição, como, por exemplo, o solteiro é casado. No caso do mentiroso e do finito, se pretendermos seguir as argumentações de Hegel e de Priest, temos boas razões para aceitar as contradições que o mentiroso e o finito implicam como exemplos de contradições verdadeiras na base de razões que não são meramente sintáticas. Essas razões têm a ver, por um lado, com a semântica de nossa linguagem natural e, por outro, com a explicação do conteúdo conceitual interno de uma determinada categoria. Em vez disso, no caso de solteiro e casado, é difícil encontrar boas razões para aceitar como uma verdadeira contradição interna dessa frase. Interessante, né? Então, colocaram todas essas questões, né? Como é que Hegel e o Priest, onde é que eles vão se diferenciar acerca dessa dialética, desse dialeteísmo, como é que Hegel expressa a própria exclusão a partir desse movimento dialético, né? Porque se a partir do próprio movimento dialético é o critério, digamos assim, para eu denotar o que é verdadeiro, o que é falso, não é que, digamos assim, isso vai excluir essa percepção, mas diante dos critérios formais eu não possa mais utilizar critérios que estejam para além do próprio movimento dialético enquanto movimento do real, né? Como é que eu vou diagnosticar isso a partir de um determinado sentido, né? Como é que eu vou expressar a exclusão a partir de um diálogo com essa questão do princípio da não contradição. Então, Priest e Hegel pretendem apoiar que é razoável admitir a verdade de algumas contradições. Todavia, ambos não pretendem renunciar de forma alguma à possibilidade de afirmar que algo possa ser determinado e que a afirmação de algo determinado implica a necessidade de excluir o que é incompatível com esse determinado conteúdo. Mas o dialeteísta, e com ele também Hegel, tem dificuldade em descartar as coisas que não querem aceitar como verdadeiras ou em expressar o desacordo com posições filosóficas rivais. Em que consiste essa dificuldade? Para descartar aquilo que não é aceitável, para discordar de alguém, parece que tanto para o dialeteísta quanto para o dialético a negação não seja suficiente. Por exemplo, se o dialeteísta fala não há, isto é em si mesmo insuficiente para descartar que há é o caso dado em que na proposta filosófica do dialeteísta pode ocorrer tanto há como não há. A mesma coisa acontece se o uso do conceito se usa o conceito de falsidade, pois para o dialeteísta o fato de que há seja falso não exclui que há possa ser também verdadeiro. Verdade e falsidade são na proposta de Priest exaustivas, não tem gaps nos valores de verdade, mas não são exclusivas. Algumas sentenças podem ser tanto verdadeiras como falsas. Priest tenta sair desse problema através de um tratamento não padrão da noção de rejeição. Normalmente, a rejeição de uma crença é considerada como o equivalente à aceitação da negação da mesma crença. Para Priest, essa equivalência não é válida. Aceitar não há é diferente de rejeitar. E isso é evidente no caso de contradições verdadeiras. Um dialeteísta não pode aceitar e não há, mas a aceitação de não há implica que a seja rejeitado. De fato, ele considera não há verdadeira tanto quanto há. Assim, de acordo com Priest, há e não há são compatíveis, ambos podem ser verdadeiros, enquanto aceitação e rejeição não são compatíveis de fato. No artigo que Priest escreve. Alguém que rejeita A não pode ao mesmo tempo aceitá-lo mais do que uma pessoa pode mesmo pegar e perder um ônibus ou ganhar uma partida de xadrez e perdê-la. Se uma pessoa é perguntada sobre se A ocorre ou não, ela pode, é claro, dizer sim e não. No entanto, isso não mostra que ela aceita e rejeita A. Isso significa que ela aceita tanto A como sua negação. Além disso, uma pessoa pode alternar entre aceitar e rejeitar uma crença. Ela também pode estar indecisa sobre qual das duas coisas fazer. Então, ela não pode fazer ambas as coisas. Assim, para excluir o que ele não pretende aceitar, o dialeteísta pode recorrer à noção de rejeição. Isso significa que, para excluir A, não é suficiente afirmar a sua negação. De fato, para excluir uma crença, é necessário rejeitar essa crença. Enfim. Então, partindo desse pressuposto, poderemos fazer uma análise, uma analogia de Priest com o debate contemporâneo sobre o princípio de não contradição. E, sobretudo, aqui sim, para poder finalizar com a teoria hegeliana da contradição. Então, essas contradições sobre a exclusão através da rejeição nos dizem algo importante sobre a teoria de Priest e sua capacidade de admitir contradições. Priest pode admitir contradições sintáticas, isto é
É possível que há e não há. É possível há e não há. Ele pode admitir também contradições semânticas, isto é, pode acontecer que A seja tanto verdadeira quanto falsa. Aqui, já podemos ver que Priest também pode admitir contradições pragmáticas, mas apenas de um certo tipo. De fato, temos dois tipos de contradições pragmáticas, isto é, de contradições que ocorrem no nível das nossas crenças e de nossos atos de fala. O primeiro tipo é aquele para o qual temos um agente racional que acredita tanto em A como em não A. O segundo tipo é aquele para o qual um agente racional acredita e rejeita A. No primeiro caso, o princípio de não contradição correspondente afirma a impossibilidade de pensar a contradição. No segundo, o PNC correspondente afirma a impossibilidade de pensar contraditoriamente. Para Priest, como fica evidente na citação, pode ocorrer contradições do primeiro tipo, mas não do segundo. A consequência dessa posição é particularmente relevante. Parece que não há uma formulação do princípio da contradição que Priest é obrigado a aceitar, ou que ele não pode recusar. De fato, Priest pode rejeitar a formulação do princípio de não contradição pragmático, correspondente ao primeiro tipo de contradição pragmática mencionado acima, ou seja, ele pode rejeitar o princípio de não contradição, segundo o qual é impossível aceitar uma crença tanto quanto a sua negação. No entanto, parece que Priest é obrigado a aceitar a formulação do princípio de não contradição pragmática, correspondente ao segundo tipo de contradição pragmática, porque na sua teoria, a aceitação e a rejeição são incompatíveis. Isso significa que ele é obrigado a aceitar a formulação pragmática, segundo a qual é impossível para um agente racional aceitar e rejeitar ao mesmo tempo sob o mesmo respeito uma crença. Mas a questão mais importante é a seguinte: como funciona a rejeição de uma crença em Hegel? E há uma formulação que até Hegel não pode recusar? A resposta para a primeira pergunta é simples. Para rejeitar uma tese ou para excluir alguma coisa, Hegel pode usar sem problemas a noção de falsidade. Isto é algo que o dialeteísta não pode fazer, porque no dialeteísmo, as contradições verdadeiras são sentenças que são tanto verdadeiras quanto falsas. Para o dialeteísta, a verdade e a falsidade são exaustivas, ou seja, abrangem todo o espaço lógico ao qual qualquer sentença pode ser atribuída, mas não são exclusivas. Precisamente por isso, a falsidade não é suficiente para expressar a exclusão. De fato, no caso de contradições verdadeiras, a verdade e a falsidade se sobrepõem e, portanto, não é possível usar a falsidade como ferramenta lógica para excluir o que é considerado como simplesmente falso. Isso para Hegel não vale, porque quando ele fala de contradições verdadeiras, ele se refere a um conteúdo conceitual expresso por duas sentenças contraditórias, que são ambas verdadeiras e não as sentenças que são tanto verdadeiras como falsas. Se considerarmos o espaço lógico da verdade em Hegel, podemos dizer que a verdade e a falsidade são exaustivas na lógica hegeliana. Que a verdade e a falsidade são exaustivas. Na lógica hegeliana não há espaço para proposições sem valor de verdade. Ao mesmo tempo, no espaço lógico, a verdade e a falsidade são exclusivas. Isto é, uma proposição especulativa verdadeira não pode ser também falsa. E, portanto, a falsidade pode expressar a exclusão. Para Hegel é possível pensar em contradições que são verdadeiras, porque ele usa um tipo de negação diferente do clássico, que é também a negação utilizada por Priest. Na lógica clássica e na proposta dialeteísta, a negação é interdefinível com o conceito de falsidade. Na lógica hegeliana, isso não vale. Que citação do próprio Hegel. Na medida em que o que resulta a negação é a negação determinada, ela possui um conteúdo, ela é um novo conceito, mas conceito mais elevado, mais rico do que o precedente, pois ela se tornou mais rica devido a essa negação ou a esse contraposto. Então, ela o contém, mas também mais do que ele, e é a unidade dele de seu contraposto. Longe de ser equivalente à falsidade do conteúdo conceitual de uma determinação lógica, a negação dessa determinação é equivalente ao seu desenvolvimento interno do conteúdo em questão de um conteúdo novo, mais concreto, mais articulado e assim mais verdadeiro. A negação de uma determinação lógica é, portanto, a nova determinação oposta à primeira, mas ao mesmo tempo a explicação do conteúdo imanente para aquela primeira determinação. Ou seja, diferentemente do que é exposto aqui no Priest, né, que há uma pretensa afirmação da negação e da afirmação enquanto um processo, digamos, que vai fazer parte do constitutivo geral, né, desse procedimento dialeteísta. Hegel, né, não vai assumir o processo de negação e de afirmação estruturalmente do seu movimento dialético, né, como negativos, mas sim como positivos, constitutivos do próprio movimento dialético de suprassunção,
né? Sempre há uma afirmação na negação. Diferentemente das condições pelas quais o dialetilista coloca, né, dependendo das variantes que se estabelece com a relação lógica particular dentro daquele determinado contexto, né, Hegel vai trabalhar na dimensão da progressividade da afirmação do movimento de suprassunção em detrimento do negativo e do positivo, ou seja, da afirmação e da negação enquanto dois positivos, enquanto constitutivos do próprio processo de elaboração dialética, né, que se compõe enquanto afirmação a partir da sua própria determinação. Né? Ou seja, em certo sentido, há uma formulação do princípio de não contradição que até Hegel não pode recusar. Né? Em algum sentido, isso é admitido aqui pela comentadora. Na interpretação dela, Hegel rejeita a primeira formulação da lei que afirma a impossibilidade de pensar a contradição. Nesse sentido, Hegel segue a mesma linha de Priest em relação à segunda formulação, que afirma a impossibilidade de se contradizer. As coisas são mais problemáticas. Podemos pensar que Hegel é obrigado, como Priest, a assumir a validade desse princípio. Ela afirma que não. Com efeito, o pensamento especulativo é um pensamento sem pressuposições. E aí é uma questão que eu acho uma premissa, e até dizer que isso é uma premissa é complicada, mas enfim. E, portanto, não pode assumir dogmaticamente a validade de qualquer princípio. Mas então, como é que o pensamento especulativo, embora não assuma o princípio da não contradição, na sua versão pragmática, pode evitar de se contradizer, pensando de forma não contraditória também a contradição? A razão que estabelece a coerência do pensamento especulativo não se encontra num princípio formal, mas na própria natureza do pensamento especulativo. O pensamento, na verdade, só pode se contradizer na medida em que é um pensamento subjetivamente compreendido. O pensamento especulativo não é um pensamento desse tipo e não é identificável com algum tipo de agente racional que aceita ou nega determinados conteúdos mentais. O pensamento especulativo, isto é, a razão, é incontraditória. A razão, enquanto permeada diante de tudo que existe, né? Assumindo, digamos assim, a supressão dessa relação sujeito-objeto. E aí poderia ser interessante essa questão, né? É justamente onde eu creio ser problemático esse pensamento hegeliano, ou pelo menos essa afirmação da autora do artigo enquanto, digamos assim, completude, né, de uma composição hegeliana que não admite, digamos assim, determinações no sentido de uma perspectiva subjetiva, né, porque eu só posso pensar de acordo com o modo de raciocinar subjetivo, né, um conteúdo lógico que faz parte do movimento do real e não das minhas concepções subjetivas. Mas, ao mesmo tempo, para poder pensar isso, eu só posso pensar subjetivamente. Hegel discordaria veementemente disso, né? Porque, para ele, existe uma razão enquanto movimento, digamos, entre aspas, universal, né? Aqui falando a grosso modo. Então, a razão é o movimento de tudo que é existente, que se correlaciona no próprio procedimento dialético, de um modo geral, né? Mas aqui é essa colocação, né? Em conclusão, a incontraditoriedade do pensamento especulativo, mesmo no pensar a contradição, consiste em se fiar a si mesmo, ou seja, a maneira pela qual necessariamente ele se articula com base em sua própria natureza. Então, se você curtiu aí bem complexo, né? Bem complexo, vários trechos aí tendo que ser elaborados e lidos e etc. Mas aqui foi uma questão mais assim para poder explicitar alguns aspectos da complexidade do pensamento hegeliano, que me parece ainda, em certo sentido, dispor de algumas influências, digamos assim, que se reverberam nas tradições filosóficas, que se reverberam a partir de algumas concepções e assumir de procedimentos míticos aqui, né, digamos assim, no sentido arcaico que perpassa Platão, que perpassa uma ideia de composição a partir de determinados diagnósticos acerca do real, acerca da sociedade no modo geral, me aparecem elementos disso aqui, né, mesmo diante desse movimento especulativo, de um suposto movimento do real, que Hegel tenta suprimir essa composição subjetiva enquanto contradição, enquanto diagnóstico do próprio, digamos assim, das impossibilidades do movimento dialético. Né? Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like. Né? Se puder ajudar o canal, nossa chave Pix segue na descrição, assim como nosso apoia-se. Né? Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo do BF Filosófico.